Olá a todos! Meu nome é Paula, faço parte do grupo 10, ramos elementares do terceiro semestre de 2026 da Escola de Negócios e Seguros, junto com os alunos Daniela da Silva, Maria Clara de Oliveira, Lucas Carvalho, Patrícia da Silva e eu, Paula Lopes. Fomos orientados pelo professor José Antônio Varanda e falaremos sobre o seguro de transporte de cargas no Brasil. Iniciando pelo conceito essencial. O seguro de transporte é um mecanismo de transferência de proteção patrimonial que assegura a integridade do caixa das empresas. Ele visa amparar perdas financeiras geradas por avarias ou extravios de carga durante o percurso logístico, englobando todas as vias de transportes, sejam elas terrestres, aéreas, marítimas ou multimodais. Realizamos uma pesquisa via formulário online e o objetivo era compreender o quanto de fato as pessoas conheciam sobre o transporte de cargas. Quando perguntado sobre se as pessoas sabiam o que é um seguro de transporte de cargas, majoritariamente responderam que sim, com apenas 22,4% que responderam que não. A partir da pesquisa, nos questionamos: quais os benefícios estratégicos em manter uma pólice ativa? A resposta está na gestão de riscos. A contratação do seguro mitiga os severos impactos de imprevistos que poderiam quebrar e paralisar o fluxo de caixa de uma empresa. Ao blindar o valor da carga, preservamos o patrimônio, asseguramos a rápida recuperação operacional e, em caso de sinistro, transferimos esse risco de caixa à seguradora. O cenário legal é regulado pela SUSEP, pelo Código Civil e por legislações setoriais de transporte. Destacamos aqui a Lei 14.599 de 2023. Ela modificou a dinâmica. Agora, o seguro contratado pelo dono da carga, o embarcador, passou a ser opcional para a proteção de patrimônio de sua conveniência. Entretanto, as obrigações dos transportes em termos de responsabilidade civil continuam estritas, exigindo atenção jurídica de ponta a ponta na cadeia. Para entender os fluxos de reembolso e sinistros, precisamos conhecer os três atores centrais do seguro de transportes. O primeiro é o segurado, que é quem possui interesse econômico e legal nas cargas. Pode ser o proprietário real da mercadoria, o embarcador, importador ou qualquer parte com interesse financeiro legítimo na carga. Já a seguradora é quem realiza a avaliação atuarial do risco e se compromete a ressarcir as perdas. A seguradora é a instituição autorizada pela SUSEP, contratualmente encarregada de assumir os riscos listados e efetuar indenizações financeiras. E o transportador é o prestador operacional encarregado da locomoção física da mercadoria, sujeito às leis de seguros obrigatórios de tráfego, ou seja, ele quem realiza a movimentação operacional e responde civilmente pelos riscos da viagem. Para entender o seguro de transporte de cargas, precisamos compreender suas coberturas. O mercado securitário organiza as coberturas básicas em uma lógica de evolução piramidal. Na base, temos a cobertura restrita C, com uma proteção focada estritamente no meio transportador. A cobertura restrita C é recomendada para cargas de menor valor, agregando ou operações logísticas simplificadas. Por ser estruturada com um risco nomeados, ela cobre unicamente os eventos explícitos no contrato. Esses eventos são focados em acidentes físicos severos sofridos pelo veículo que carrega as mercadorias, tais como capotamento, colisão, incêndio na pista ou colisão aquática. Subindo um degrau, temos a restrita B, que amplia a proteção para eventos de natureza externa e ambiental. A cobertura restrita B representa o patamar intermediário.
Ela mantém toda a segurança contra acidentes da cobertura C e agrega uma camada muito relevante de proteção contra as intempéries climáticas e sinistros ambientais. Estamos falando de inundações das vias, alagamentos e transbordamentos, desmoronamentos de terras que soterram a carga e queda de objetos externos. Sobre as coberturas B e C, nas respostas da pesquisa via formulário online, quando questionados se já haviam falar das coberturas B e C, os participantes responderam majoritariamente que não. Quando comparada a primeira questão sobre se os participantes sabiam o que era seguro de transporte de cargas e comparamos com a pergunta se já ouviram falar sobre as coberturas B e C, observamos que há praticamente uma inversão de dados e que os mesmos participantes majoritariamente desconheciam as modalidades de coberturas B e C. No fim da estrutura das coberturas, temos no topo a cobertura ampla A. Funciona sob o conceito All Risk, que oferece a cobertura mais ampla do mercado. Queríamos entender o quanto ela é conhecida. Para isso, foi questionado aos participantes se eles conheciam a cobertura All Risks, e 57,1% responderam que não ouviram falar sobre essa cobertura. Conforme mencionado agora, quando alcançamos o patamar do topo da pirâmide com a cobertura ampla A, também chamada comercialmente de all risks ou todos os riscos, ela protege contra sinistros e acidentes não previstos nominalmente. Ao contrário dos riscos nomeados, no modelo all risks, basta que o segurado apresente a prova da ocorrência do prejuízo físico e material à mercadoria, para dar início ao processo operacional de reembolso. Inversão do ônus da prova. Caso pretenda negar a cobertura e o reembolso do sinistro, a seguradora assume a obrigação de provar juridicamente que o fator gerador daquela perda consta na lista de exclusões do contrato, ou seja, a lógica jurídica é invertida e altamente favorável ao segurado. A ideia é que está garantido, a menos que conste explicitamente na lista de itens excluídos da pólice contratada. É fundamental destacar que nenhuma cobertura securitária, nem mesmo ao risco, cobre absolutamente tudo. Existem exclusões contratuais padrão de mercado, que visam manter o equilíbrio de solvência financeira das apólices. Eu vou listar alguns exemplos que ficam fora da cobertura. Eles incluem danos internos, ocorrências geradas por vícios próprios de mercadorias, embalagens incorretas e desgaste natural ao longo do transporte. Exemplo: embalagem negligente ou inadequada para trânsito da carga ou vício inerente das mercadorias, como um apodrecimento natural. Atos dolosos: prejuízos materiais decorrentes de fraude deliberada ou ações dolosas comprovadas por parte do segurado. Riscos de catástrofes como danos extremos decorrentes de atos de guerra, terrorismo, radiação nuclear de qualquer natureza ou confisco aduaneiro. Então, enquanto ao risco presume que qualquer evento está coberto por padrão, existe uma diferença entre ao risco e primeiro risco. Como que funciona o primeiro risco? Se o seu prejuízo for menor ou igual ao limite máximo de indenização contratado, a seguradora paga o valor integral do dano. A grande vantagem é que não há aplicação de cláusula de rateio, multa ou descontos por subseguro, caso a carga total valha mais do que a quantia estipulada na pólice. Nesta tabela comparativa visual de riscos, podemos analisar a evolução lógica de cada produto. Notem como as coberturas C e B operam estritamente no regime nomeado. Ou seja, se o evento que danificou a mercadoria não estiver expressamente escrito na pólice, não haverá reembolso. A cobertura A
ampla, destaca-se por prover segurança em relação aos riscos externos aleatórios que não estão explícitos nas cláusulas de exclusão. Quando os participantes foram questionados sobre a cobertura A, se ela protege a maioria dos riscos durante um transporte, 32,7% responderam que não sabiam, demonstrando que mesmo aqueles que conhecem as coberturas de transportes de carga, ainda assim, uma parcela de aproximadamente um terço que não sabiam responder à pergunta em questão. Para complementar o escopo da proteção logística, as empresas costumam contratar coberturas adicionais sob demanda na pólice. O reembolso das despesas operacionais com frete é o mais comum, em que o reembolso dos valores pagos pelo frete pelo próprio prêmio do seguro, caso a mercadoria seja perdida. Mas o destaque corporativo moderno vai para a cobertura de limpeza de pistas e danos ambientais, fundamental para cobrir multas e custos urgentes de mitigação e descontaminação de rodovias em tombamentos de materiais nocivos ou combustíveis. E, por fim, a cobertura de cargas especiais, em que existe esta pólice desenhada para cargas excepcionais, excessos de dimensões ou produtos perecíveis que necessitam de um controle de temperatura. Concluímos assim que o seguro de transporte não é um mero custo de transação, mas sim um pilar indispensável para a blindagem do patrimônio e saúde financeira corporativa. A calibragem correta de coberturas básicas A, B ou C, somadas às devidas cláusulas adicionais, visam garantir a resiliência e a continuidade da operação logística. Obrigada a todos. Essas são as referências utilizadas em nosso trabalho e essas são as fotos e os dados e respostas da pesquisa do formulário online. Eles estarão disponibilizados em conjunto com essa apresentação na página do aluno. Muito obrigada a todos.